Pessoal, boa noite. Voltando aqui para contar o desfecho do dia. Como vocês podem ver, já é noite em Blumenau, né? Mais precisamente 11h40 da noite. Gravando meu terceiro dia, como meu terceiro dia, ó, já tô até trocando as bolas. Gravando meu terceiro vídeo como prometido nos 5 dias da semana. 3 vídeos, mais um dia cumprido. Vou tentar subir antes da meia-noite esses vídeos de hoje, que eu acho que eu não subi nenhum, nem o primeiro eu subi ainda, né? Vou subir tudo junto. Mas hoje, sexta-feira, né? 5 de dezembro. No último vídeo vocês viram ali, né? Eu fiquei na rua, uma aventura, né? Mas deu tudo certo, tá? Esperei um pouquinho ali, bati a chave, o carro ligou, cheguei na oficina, fiz o que tinha que ser feito e tá tudo certo. Esse carro não vai estragar em nome de Jesus. Nunca estragou e não vai ser agora. Amém. E a minha filha, né, pessoal? Minha filha ainda tá no hospital, tá na UTI. Acho que eu comentei no outro vídeo que transferiram ela pra UTI, né? Por conta de deixar em monitoramento e tudo mais, mas ela tá bem, tá fazendo a alegria dos médicos e das médicas lá, tá pulando e querendo correr para um lado e pro outro dentro da UTI, mas tá bem, e é isso que importa, né? E que dia, né, pessoal? Que dia? Pô, que dia, que lição que eu tive hoje, tá? Que lição que eu tive hoje. É muito fácil chegar na internet, depois que tudo dá certo, e contar o que aprendeu, contar a fórmula secreta, né, do sucesso. Mas é difícil a gente chegar depois de um dia que a gente errou, né? Dar a cara aqui e falar que a gente errou, né? Mas como eu prometi, eu vou gravar os meus vídeos contando do meu dia, contando o que Deus me mostrou. E é isso, pessoal, nem roteiro eu tenho. Só vou abrir o coração aqui. E acredito que isso vai tocar a vida de alguém. Mas assim, pessoal, hoje foi um dia um pouco turbulento, não pela situação, porque minha filha, ela tá bem, eu sempre soube que ela ficaria bem. Mas por muita coisa, nossa, como ser humano, né? A gente erra. Só para explicar para vocês, eu tenho feito às vezes um extra nos finais de semana, né? Trabalhando de garçom. E hoje à noite eu trabalharia de garçom, né? E eu coloquei, já avisei o pessoal lá, e já há um tempo que eu não quero mais trabalhar, que graças a Deus eu não preciso mais, né? Deus tem provido de outras formas, eu não preciso mais ficar o final de semana às vezes longe da minha família. E eu não vou mais, né? Esse mês de dezembro seria o último, porque realmente me pediram para ir, porque eles estavam precisando bastante. E eu iria hoje e amanhã, né? E mais no outro final de semana no mês, lá no dia 20. E hoje eu já acordei um pouco pilhado por conta disso, sabe? Mesmo sabendo que o meu dia seria curto na Demiller, no meu trabalho. Eu tinha alguns compromissos na parte da tarde, tinha que levar o carro na oficina, tinha que levar a Sara na minha mãe. Aí de noite eu iria trabalhar. Eu gosto muito de, quando chega no final de semana, organizar a casa, limpar a casa, sabe? Começar o final de semana com a casa limpa. Não tem nada melhor, né? Que você tá em um ambiente limpo, cheiroso, arrumado, organizado. E eu não ia conseguir fazer isso hoje. Minha esposa também não, tava com muita coisa para fazer, com o trabalho. E aí na parte da noite ela teria que cuidar da Sara sozinha, porque eu estaria trabalhando, fora as outras coisas de casa. Amanhã eu também teria que trabalhar, então seria um dia muito cansativo, porque eu com certeza faria as coisas de casa, eu não consigo me controlar, e de noite iria trabalhar de novo. Domingo de manhã eu quero ir pro culto, aí de meio-dia a gente tem um churrasco da igreja que a gente marcou com a minha sogra de ir junto com ela. Então eu já tava um pouco pilhado por conta dessas coisas, sabe? Me cobrando muito do final de semana, se eu ia conseguir descansar, aproveitar. E já acordei um pouco me cobrando por conta disso, fugi um pouco da minha rotina da manhã, né? E engraçado porque ontem eu gravei um vídeo sobre disciplina, né? O bom era importante a gente manter a disciplina, e hoje de manhã eu não mantive a disciplina, porque eu acordei hoje, eu não fiz uma oração antes de sair de casa. Eu não chamei a minha família, não reuni a minha família e orei, igual eu tô fazendo todos os dias. E aquele momento ali já me incomodou eu não ter feito isso. Mas eu acordei muito cansado, e vamos
pode dizer ansioso, né? Porque se a gente tá ansioso com o cansaço que a gente vai ter, então é porque a gente tá ansioso. E aí eu acordei dessa forma, não segui a disciplina, né? E aí o dia já começou meio diferente. Logo na sequência aconteceu o que aconteceu. Minha filha botou o comprimido na boca. E eu vou admitir pra vocês que isso me estressou muito, me irritou muito. Porque aí parece que quando eu tive a dimensão de que eu teria que levar ela no hospital, de que a gente passaria 24 horas no hospital, que eu teria que mudar todo o meu dia, desmarcar os meus compromissos, falar no trabalho que eu tinha dado a minha palavra, que isso pra mim é uma dificuldade muito grande. Quando eu dou a palavra e eu não cumpro, eu me cobro muito, sabe? E aí eu teria que explicar lá que eu não poderia ir. E sabe, isso já começou a me deixar ruim, já começou a me deixar muito ansioso, muito preocupado, estressado, né? E eu passei o dia reclamando, passei o dia tentando entender se realmente deveria ter levado a minha filha ou não no hospital. Olha só isso, gente, olha como a nossa mente, ela é, meu Deus, ela é escrava do que não presta, sabe? A gente cresce com coisas enraizadas dentro de nós que só a misericórdia de Deus, de Cristo, para salvar, pessoal. Só a misericórdia dele, porque olha isso, sabe? Com algumas coisas que eu tenho, algumas travas, por exemplo, de quando dá a minha palavra, cara, em hipótese alguma eu posso voltar atrás, sabe? E tipo assim, cara, minha filha, cara, eu nem deveria estar preocupado com um trabalho que nem é o meu trabalho. Eu faço um extra só, sabe? Num momento desse. Às vezes assim eu me preocupo. E isso não é bom. Isso não é bom. Isso trava a gente de fazer muita coisa. Às vezes a gente fica preso. Igual eu já fiquei preso em últimas empresas que eu trabalhei por gratidão ou por coisas que a gente coloca na nossa mente, e quando já era pra gente estar vivendo algo novo, a gente ainda tá preso naquilo, sabe? E enfim, o dia foi esse turbilhão, né? Eu tô contando pra vocês. E agora, final do dia, eu tive uma conversa com minha esposa, porque é óbvio que o nosso dia como casal não foi bom por conta dessas situações, mas algo que aí sim eu posso falar que eu fiz certo, porque eu aprendi nesse tempo, gente. Cara, abre o coração de vocês e fala tudo que vocês sentem. Abre, explica o ponto de vista, explica o que passa na cabeça de vocês, porque todos nós precisamos de ajuda em alguma área da nossa vida. E eu abri o meu coração para minha esposa, eu falei para ela tudo isso. Eu falei, olha, eu acordei dessa forma, sabe? Eu já acordei com isso. Automaticamente, contigo, eu já não estava bem desde manhã por conta disso, mas que eu coloquei na minha cabeça. Realmente eu senti isso, e me desculpa porque eu falar que eu não achava que era necessário trazer a nossa filha no hospital, eu sei que vai te magoar, eu sei que você não esperava isso de mim, mas eu preciso te falar porque é a verdade. E eu falei tudo isso pra ela. E cara, ali, gente, o segredo do sucesso, o segredo da felicidade é escolher a esposa correta para dividir a vida com você. E sobre isso eu não tenho o que reclamar. A minha esposa, ela é uma pessoa usada por Deus. E ela me falou muitas coisas que eu precisava ouvir. Ela não aliviou pra mim, ela falou muitas coisas que eu precisava ouvir. Que isso é justamente algo que é muito diferente do que eu prego, do que eu acredito, né? Porque eu chego aqui, eu falo uma coisa e no meu dia a dia eu tô fazendo outra, na verdade. Tô fazendo outra. Por quê? Porque eu digo que a gente deve confiar, que a gente deve confiar na provisão de Deus, de que Ele vai prover financeiramente, espiritualmente, na área da saúde. E se eu acordo ansioso e já preocupado com o final de semana que nem começou ainda, eu já tô indo contra o que eu tenho pregado, né? E ela me falou isso e mais algumas coisas, e nesse momento realmente parece que a ficha caiu. A ficha caiu, tanto que eu tô aqui gravando esse vídeo e me abrindo e falando, eu errei no dia de hoje, eu errei como pai, como marido, como servo de Deus,
porém eu não vou deixar terminar esse dia no erro. Eu vou botar o meu joelho no chão, eu vou orar, eu vou pedir perdão para Deus, eu vou pedir que Ele me dê uma sabedoria e um discernimento, sabedoria para que isso não aconteça novamente, para mim entender o porquê que isso aconteceu, para entender se é algum sentimento que eu tenho, porque quando as coisas fogem do meu controle, o que mais me irritou hoje foi fugir do meu controle, sabe? Foi tipo, eu vou ter que remarcar tudo, eu vou ter que, sabe? Eu não vou conseguir cumprir com a minha palavra ali, eu vou ter que remarcar isso aqui. Eu já tinha programado o dia para hoje aqui e não vai dar. E, eu tenho muito problema quando as coisas fogem do meu controle, quando as coisas não saem como eu quero. Geralmente fico muito irritado, muito estressado. Então eu vou tentar entender isso dentro de mim, da onde que vem isso, buscar essa raiz, cortar, porque não é o que faz bem para mim. Hoje ficou bem claro isso. E tenho certeza que Deus vai me mostrar e vai me dar essa direção. Então é isso, pessoal. Tem dia que a gente não tá alinhado com os planos de Deus, mas de uma forma ou de outra, a gente precisa reconhecer que tudo que acontece na nossa vida provém dele e da vontade dele. Se isso aconteceu com minha filha hoje, foi porque ele quis que acontecesse. E alguma mensagem ele quer me passar com isso. Algum propósito, algum sentido isso tem. Então, que nem eu comentei no vídeo da tarde, em tudo dai graças. Obrigado, Senhor, e agora de coração. Obrigado, Senhor, por esse dia, por ter protegido a minha filha de algo pior. E obrigado por ter me mostrado aonde eu errei. Obrigado, Pai. Que amanhã seja um dia abençoado e eu volto com novidades de manhã, quando a gente